Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Minha convidada é a professora Daniela Richter, doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui, podendo discutir algum tema tão caro como o direito da criança, que é um dos novos direitos que nós temos e que nós precisamos debater e cada vez mais fomentar isso, tanto na academia quanto para a sociedade entender o valor e o respeito que ele deve ter. Né? É um direito que nasce praticamente com a Constituição de 88 e que vem, então, trazer uma série de desdobramentos. A gente pode até analisar a própria questão de que no próprio curso ela é uma disciplina optativa, né, e que nós temos e queremos mudar isso, né, pela importância que o tema reflete e por estarmos tratando principalmente com pessoas em processo peculiar de desenvolvimento. Né? A grande mudança que nós temos agora é em relação ao fato de que comumente as pessoas confundem criança, adolescente e jovem. Né? A gente fala muito em criança e juventude, e são categorias distintas. Então é importante que nós destaquemos quem são essas pessoas, né? Que a gente possa fazer essa conversa informal, né? Explicando quem são essas categorias e quais os direitos que cada um deles tem. Agora a senhora tocou num ponto-chave, assim, já adiantando o tema, nós vamos tratar então sobre, basicamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a senhora mesmo disse que aqui no curso de Direito nós temos a ideia de transformar uma disciplina que é optativa hoje, então é da escolha dos alunos, numa disciplina de matriz obrigatória do curso. E parece que isso é um passo importante. E é um passo que acompanha também a própria sedimentação do Estatuto da Criança e do Adolescente como um ordenamento cada vez mais sólido e importante para uma sociedade que se pretende ou que pretende evoluir cada vez mais. E me parece que investir no jovem, na criança, aí é condição de possibilidade para isso. Sem dúvida, né? Na verdade, nós temos a própria prova da UAB, né, com duas questões do direito da criança. Então, isso já é um reconhecimento de que isso está sendo cobrado não só na graduação, mas também na própria prova da UAB, nos concursos públicos. Então, a gente precisa acompanhar essa mudança. Acho que o projeto do curso é, de fato, tornar isso, né, obrigatório e é acompanhar essas mudanças, sem dúvida. Professora, como é que nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual é a sua história? Em que contexto isso acontece? Nós temos, na verdade, assim, no plano internacional, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que é de 1989. Mas antes disso foram pelo menos 30 anos de discussão, porque já tinha havido uma declaração em 1959. Mas o Brasil acompanhou isso, né? Então, no processo constituinte, nós tivemos uma grande mobilização para que se inserisse um capítulo da família e também para criança e adolescente, naquele momento, só para essas duas categorias, também na Constituição. Fato que foi resguardado, então, no artigo 226, 227, 228, até o 229 da Constituição Federal. Né? Hoje, por que eu falo, né, na questão de que, na época, eram essas categorias? Porque nós tivemos uma emenda, a emenda 65, em 2010, que inseriu no artigo 227 a categoria de jovem. Então, como eu dizia antes, né, nós temos, na verdade, a criança de 0 a 12 incompletos, o adolescente de 12 aos 18 incompletos e nós temos agora a nova categoria da juventude, com o estatuto próprio que foi aprovado em 2013. Então, o jovem, ele vai ser o adolescente de 15 a 29 anos. Então, quando eu falo isso em sala de aula, os alunos, por enquanto, têm se surpreendido porque é um tema novo, né? Até porque a gente vai ter uma categoria que vai ter dois estatutos, tanto o da criança e adolescente, né, enquanto ele tiver de 15 a 18, e depois, né, até os 29 anos incompletos, em relação ao Estatuto da Juventude. O Brasil ultrapassa, na verdade, o critério da ONU, em termos de juventude. O critério da ONU seria até 24 anos. Né, e o Brasil, por uma série de problemas, enfim, de que é o público que tem maiores problemas de saúde, de emprego e uma série de coisas, então também levou a questão da proteção integral para o jovem até os 29 anos incompletos. Me parece que o brilho dessa temática está muito relacionado com a própria transversalidade do tema. Se nós formos pegar a estrutura do judiciário, nós temos até várias especializadas para tratamento da criança e do adolescente. Nós temos também uma relação direta entre direito, psicologia, sociologia, filosofia, tratando desse assunto. A senhora vê isso como elementos de complexidade desse tema tão
né, irrelevante para a sociedade atual hoje? Certamente, né? Nós temos a criança e o adolescente como elementos centrais da própria família, né? Com todo o contexto que vai ter desdobramentos em todas as áreas. Então é um tema muito importante e que nasceu pequeno de uma certa forma, né? Porque ele está buscando esse espaço ainda de reconhecimento no cenário nacional e internacional. Então aos poucos vêm as conquistas. O Estatuto já trouxe muitas delas, né? Nós trouxemos, ele é dividido em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. Dentro desta parte geral, ele traz noções do que é a proteção integral, repetindo o que a Constituição Federal já trazia. Então, ele trabalha a ideia de proteção integralizada, tanto, né, para a criança quanto para o adolescente, num contexto de que é responsabilidade conjunta da família, do Estado e da sociedade concretizarem esses direitos. E nisso reside a grande surpresa, né? As pessoas entendem que é dever apenas do Estado e da família educar e prezar para que os direitos da criança sejam respeitados, né? E, na verdade, todos nós temos o dever. A Constituição coloca, o Estatuto repete, e num artigo específico, no artigo 70 do próprio Estatuto, ele fala categoricamente, é dever de todos o respeito e a concretização. E aí entra a grande discussão, o que nós, enquanto sociedade, fizemos para implementar essa doutrina da proteção integral? A senhora vê assim, o Estatuto como um sistema ainda a ser implementado no Brasil, com todas as suas potencialidades, ou nós já melhoramos muito, ou nós estamos longe ainda de uma concretização de tudo aquilo que o ECA nos traz de bom? Olha, Cristiano, nós já evoluímos bastante, nós já temos várias conquistas, mas nós ainda temos uma crise muito grande que é de interpretação, né? A maioria das pessoas interpreta o direito da criança e o próprio estatuto como um mito de que a criança e o adolescente só têm direitos e que, na verdade, eles também têm deveres. Então, isso volta para a sociedade e os próprios professores muitas vezes interpretam mal de que eles realmente só têm direitos e que com o estatuto a autoridade tanto dos pais quanto dos professores estaria reduzida, né? E de fato não é isso que ele propõe um cuidado, uma questão de prevenção, de zelo, né? de assistência efetiva para toda criança e adolescente. Mas por que problemas de interpretação? A senhora vê algo cultural relacionado à questão? Principalmente, né? Se a gente for pensar, nós tivemos recentemente a Lei 13.106 de 2015, aprovada sobre a questão da criminalização da bebida, da venda, a exposição, a distribuição da bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, para a criança e adolescente, né? É que nós vamos trabalhar de forma bem aprofundada no segundo bloco do programa. Importante registrar isso, então fique sentado aí, telespectador, por gentileza. Isso, e é nesse contexto a gente acaba vendo muitos mitos que se constroem em cima disso, né? De que na questão infracional, por exemplo, seria um outro aspecto, né? Nós temos hoje uma grande discussão que é a questão da redução da maioridade penal, onde a maioria da população apoia o evento, sem ao menos saber que existe um sistema de repreensão que é baseado num contexto específico para criança e para o adolescente. A criança que comete um ato infracional, que é o nome dado, né, a conduta delituosa, ela vai ter uma medida de proteção, né, enquanto que o adolescente vai ter, pelo mesmo cometimento do ato infracional, uma medida socioeducativa. Então, existe um sistema, né, mas as pessoas não costumam ver isso como uma medida de intervenção do Estado, justamente porque nem sempre a medida aplicada ao adolescente é uma medida de internação, que é em último grau, em última medida e num contexto excepcional. Então se costuma tratar ou se costuma enxergar, né, que com o menor não dá nada. Sempre se fala nesse mito, claro, né, justamente porque ele não tem uma repreensão tal qual acontece com o adulto. Isso, me parece que isso está diretamente relacionado ao fato de que nas próprias academias de direito, falar sobre esse tema ainda, né, vamos dizer que encontra uma certa resistência. Hoje talvez menos, né? Mas não faz muito tempo que nem se comentava sobre esse assunto numa matriz de um curso de direito. Sem dúvida, é um grande desafio
enfrentar e trazer isso para dentro da sala de aula, para fazer com que os alunos se interessem pelo tema, mas, de certa forma, isso tem crescido, né, gradativamente. A cada ano a gente vê maior número de trabalhos finais de graduação envolvendo a temática. Eu iria perguntar sobre isso. Se a senhora vê, assim, no âmbito da pesquisa, um aumento em relação a essa temática? Certamente. Né? Em nível de trabalho final de graduação também? Sim, sim, com certeza, porque há um grande envolvimento do curso nesse contexto de mostrar essa visão humanista, de se preocupar com a criança, com o adolescente, com a família como um todo, e isso tem contribuído para esse crescimento, né? E temas que estão surgindo, né? Nós tivemos muitas alterações recentemente no Estatuto, né, em relação a várias legislações que foram aprovadas nos últimos 3, 4 anos, e isso tem despertado os acadêmicos também, trazer esse novo olhar, essa nova implementação, uma nova modificação que é trazida para dentro dele e instiga, né, para que eles façam esse trabalho com base numa novidade, né, para que ele seja realmente inédito e que traga um diferencial, uma contribuição para o curso e para a sociedade. O número de eventos também aumentou consideravelmente relacionado à temática, professora? Sim. A gente pode visualizar as próprias convenções municipais, estaduais, que são, de certa forma, impostas pela legislação para que aconteça uma capacitação permanente dos profissionais, principalmente dos conselheiros tutelares, que precisam desse aporte teórico também, do conhecimento das modificações que o próprio Estatuto sofre, né, para que eles possam acompanhar isso na prática. Isso é realmente importante. Bom, vamos fazer um breve intervalo. Eu gostaria que na volta a gente trabalhasse com essas duas últimas leis que tratam da matéria, né? A primeira relacionada com a comercialização de bebida alcoólica e a segunda com proibindo o castigo físico das crianças. Eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, porque me parece que esse é o ponto-chave aí da conversa. Sem dúvida. Pode ser? Claro. Então nós já retornamos, fique conosco. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Converso com a professora Daniela Richter, já fiz a apresentação dela no início do programa. A professora é doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora aqui do curso de Direito, especialista na área de criança e adolescente, trabalha há muito tempo aqui nessa temática. Mas retornando, professora, então, existem duas leis recentes que modificam, que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente, correto? Sim. Uma especificamente envolve a questão da comercialização de bebida alcoólica à criança. E a outra com a questão do castigo físico, né? A proibição do castigo físico. O que é possível traçar aí com um panorama geral dessas duas alterações? Sim, como dito anteriormente, né, são duas alterações recentes. Essa da questão de tornar crime a conduta de expor à venda, de vender, distribuir, fornecer, ainda que gratuitamente, a bebida alcoólica para criança e adolescente, ela é de março deste ano, né, a Lei 13.106 de 2015, e que modificou justamente
a questão de punir aqueles que desrespeitam o direito da criança. É interessante que essa lei é de março de 2015 agora, ela é super recente, né? Mas o que havia antes? Não era crime vender bebida para criança, para menores? Não, ela era tratada como uma contravenção penal e era um ato falho da nossa legislação, né? Não trazia essa questão da criminalização como uma forma de punir. No entanto, apesar de ter trazido essa alteração, apesar de ter trazido a questão de ser uma pena, né, passível de detenção de 2 a 4 anos, de trazer uma pena de multa agregada no valor que vai variar entre 3 a 10 mil reais, de poder ter uma medida administrativa de fechamento do estabelecimento que for flagrado, né, vendendo ou pondo à disposição, ainda que por meio de um adulto, ele pode sofrer essas consequências. Antes nós tínhamos apenas, então, como uma questão de contravenção. Mas apesar disso, né, e na minha opinião, falhou o legislador por não trazer já alguns mecanismos de fiscalização. Né? Nós temos alguns estados, como o de São Paulo, por exemplo, em que tem toda uma estrutura de agentes da vigilância sanitária para fazer essa fiscalização, coisas que no nosso estado não tem. Não num número suficiente, ao menos. Então, torna muito tênue o limite da norma posta com a questão da realidade, né? Na própria realidade de Santa Maria. Se a gente for pesquisar, nem todo estabelecimento comercial vai ter lá fixado o aviso de que é proibida a venda para menores de 18 anos, né? Como que se faz esse controle? É difícil mensurar como fazer a fiscalização. A legislação veio e tornou crime, ok, mas e como é que as pessoas vão ser denunciadas? Como é que é essa fiscalização? Esse é um ponto nebuloso ainda na nossa legislação. No atual estado do Rio Grande do Sul, a gente não tem como exigir muita coisa, né? Dada a crise que a gente vive. Agora, num futuro próximo, e muito próximo, o estado vai ter que realmente se preocupar com isso, compartilhando essa responsabilidade com outros entes públicos, né? Exato, porque primeiramente a gente tem que educar as famílias para ver a questão do álcool como uma droga. Porque as famílias, é tão normal a questão do álcool na adolescência que as famílias não veem a questão do álcool como uma droga. Isso é muito mais normal do que as pessoas imaginam que é. Basta você ter alguém, né, dessa faixa etária no convívio familiar para você perceber quão próximas as pessoas estão do uso e do incentivo. Porque as próprias propagandas, né, de bebidas alcoólicas, por exemplo, elas em certa medida elas incentivam o uso quando elas dizem beba com moderação. Então será que isso aí também, o adolescente lê aquilo, ele não, eu posso beber com moderação? Obviamente que essa seria uma mensagem que não se destina a ele, né? Sem dúvida. A questão é de que a Constituição ela prevê uma autorregulamentação para a questão da propaganda das bebidas alcoólicas e tudo mais. Tem certos horários para que elas possam ser exibidas, dependendo do grau alcoólico e tudo mais. Mas ainda assim é muito perigoso, né? Porque tanto a questão da família quanto a questão da publicidade são dois fatores bem instigadores. O primeiro gole é um perigo, né? Porque às vezes o próprio pai deixa ou oferece ao adolescente para que ele experimente um gole de cerveja ou qualquer outra situação. Qual é a mensagem que esse adolescente pega a partir dali? Que se o meu pai me oportuniza a bebida, eu também posso beber quando eu saio com os meus amigos ou em qualquer outro lugar. E isso é muito perigoso, né? Quanto mais cedo ele começa a ter contato com a bebida alcoólica, maiores vão ser as proporções dele se acostumar com a questão da bebida e se tornar um alcoólatra no futuro. Então, hoje as pesquisas mostram que os adolescentes começam a beber em torno dos 13 anos. E isso é muito preocupante, né? E como tratar isso? A grande questão é educar a família a educar, né? Fazer algo que já deveria ser inerente ao próprio ato da responsabilidade. Porque aos 13 anos, é uma média que as pesquisas demonstram que o adolescente começa a ter o contato com o álcool, mas antes disso tem que ter um trabalho, tem que ter um preparo, ele tem que ser autônomo para a escolha de dizer não, mesmo que ele vire motivo de piada ou de chacota entre os próprios amigos que têm o incentivo ou que os próprios pais autorizam a questão da bebida. Então, é preciso trabalhar com as crianças e com os adolescentes de forma diversa. Para as crianças, a gente precisa proibir. Para o adolescente, nós temos que ter diálogo.
né? Temos que ter a proibição, mas com o diálogo, porque senão pode dar o efeito inverso. Né? A gente pode reverter o quadro, porque é da ótica do adolescente querer desbravar as regras. Então, a gente precisa trabalhar com essa noção. Né? Exato. E aí a gente tem, com a questão da publicidade, um incentivo, porque sempre é voltado a uma situação prazerosa. A propaganda, ela mostra a mulher bonita, né, como um alvo de consumo, e a bebida associada à festa, a algo, né, prazeroso. Então, isso tem que ser desmistificado e tem que fazer com que o adolescente tenha essa consciência, para que ele saiba absorver que isso é prejudicial. O outro fator que a gente pode colocar, a própria questão do baixo custo das bebidas alcoólicas, né, de que é um fator de fácil acesso para o adolescente. Isso também é um problema. Agora, me parece que o Brasil mudou muito em relação a isso também, né? Vem mudando. Há pouco tempo atrás nem se falava sobre esse tipo de tema. Ainda que essa lei aqui seja de 2015, então é uma lei super recente. E há 10, 20 anos atrás não se falava sobre isso. Então me parece que foi detectado realmente um problema que estava colocando em jogo talvez uma geração aí, né? E colocou. E que agora então a gente tem que pagar pelo... O Brasil se preocupa em pagar por um preço que vai ter que pagar, que é a educação dessas crianças e jovens para não incorrer no problema. Claro, em razão justamente porque o Estatuto ele veio, né, trazendo essa série de prevenções, e ele trazia justamente que era proibido a questão, assim como Sim. é proibido vender revistas com conteúdos inapropriados para os menores de 18 anos, bilhetes lotéricos ou quaisquer outros, né, fogos de artifício, outros elementos que havia essa proibição. Mas, como eu dizia antes, a questão é de que o Estatuto ele ainda é bastante mal interpretado e mal aplicado. Sim. Então, a questão dessa legislação de tornar crime pode facilitar nesse aspecto, de culturalmente mostrar para as pessoas de que é preciso educar para essa responsabilidade, para que eles possam escolher, né, por si só. Mas já temos um avanço, sem dúvida. Bom, professor, e sobre essa lei 13.010 de 2014, que é a lei que proíbe o castigo físico da criança, o que é possível dizer aí em linhas gerais sobre essa questão? Essa é uma lei bastante polêmica que estava no Congresso Nacional há muitos anos, conhecida como a antiga Lei da Palmada, na verdade, que foi aprovada no ano passado em razão do triste acontecimento, né, do falecimento do menino, enfim, do Bernardo, e por isso que ela leva esse nome, né, a Lei Menino Bernardo, em razão do acontecido de maus tratos, de violência de entes da própria família, ou de supostamente, né? Sim. Até porque é um fato recente, ainda não foi julgado. Não foi julgado. Então a gente tem essa suposta situação e a lei levou esse nome em razão disso. Ela traz em linhas gerais a questão da prevenção. Trazer para a família um olhar de que o castigo físico, a questão do xingamento, a humilhação, são elementos que não precisam estar no ato do educar. Eu me pergunto, por que o educar precisa da dor? Por que eu preciso dar uma palmada ou agredir para educar? São coisas que se confundem, na verdade. Nós temos uma imposição de limites que não precisa ser pelo castigo físico. Ela precisa do diálogo que eu falava anteriormente, isso é uma coisa extremamente necessária. Então a lei ela não vem para criminalizar nenhum tipo de conduta em relação a como que a família deve tratar, ela simplesmente vem para prevenir, ensinar as famílias a ter afeto e educar com base no carinho, no respeito e respeitando em especial a questão da condição de ser em processo peculiar de desenvolvimento que crianças e adolescentes estão. Assim como tantos outros temas em direito, tem uma questão cultural aí também, não, professora? Esse é o pior deles, eu diria. Porque quando a gente trata desse assunto, as pessoas têm a primeira reação instintiva de dizer: eu levei palmada durante a minha infância e não me traumatizei. Claro, todo mundo diz isso, né? Então, esse é um primeiro mito a ser desconstruído, né? Mas certamente porque nós temos que pensar que a educação pelo castigo é uma forma muito fácil. Na verdade, o pai ou a mãe que faz isso, ou o responsável, a própria instituição de ensino, os membros da própria família extensa, porque não é só voltado para o pai e para a mãe, né? Ela vai englobar todas as instituições que tratam, que cuidam de crianças
e também a família extensa, né? Então serve para tentar evitar que aqueles que deveriam trazer esse carinho, esse respeito, são as pessoas que acabam desrespeitando. Então, a cultura que se coloca nisso, né, de que realmente, não fui traumatizado por esse aspecto, mas ao mesmo tempo que alguém afirma isso, traz, na verdade, uma certa incompetência no contexto de que é mais fácil bater do que educar sem, né, esse contexto do castigo físico. Então, é um grande trabalho que nós teremos pela frente para implementar isso de fato, porque, na verdade, essa legislação não precisaria nem ter sido aprovada. Claro. Porque todos os regramentos de proteção, de cuidado, de zelo, de afeto, já estão presentes dentro do Estatuto. Sim. Mas, com a vinda dessa legislação, é outro instrumento para forçar o respeito à não agressão, à não humilhação, ao não castigo físico pelo ato de impor limites. Os limites podem ser dados pelo respeito e não pelo medo. Professora, para finalizarmos, eu não poderia deixar de lhe provocar com a pergunta que eu vou fazer agora. Conversei com vários criminalistas já aqui e muitos vieram tratar do tema da redução da maioridade penal. Gostaria de lhe ouvir sobre isso porque a senhora está numa outra fatia aí da discussão, né, que é a fatia relacionada com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a sua percepção acerca desse tema? É um tema muito importante, né, e que tem, de certa forma, sido levado a discussões, né, tanto pela mídia, quanto nos meios acadêmicos, quanto no próprio Congresso Nacional. É um tema em destaque e relevo e de suma importância. Eu, particularmente, desde a minha dissertação do mestrado, escrevo sobre isso, né, já foi nessa área sobre a questão da constitucionalidade da redução da maioridade penal. Muito embora na época, né, lá em 2006, quando terminei o mestrado, eu tenha entendido de que não é inconstitucional em razão de uma diferença de regras e princípios constantes no artigo 228, ainda assim eu acho extremamente desnecessária essa modificação. Né? Nós não estamos preparados para essa mudança. Primeiro, pelo contexto de que o Estatuto ele investe no adolescente infrator. Ele vai tentar ressocializar de fato. Ele vai dar um atendimento psicológico, psiquiátrico, ele vai dar condições de estudo, ele vai dar condições de fazer com que esse adolescente se ressocialize e volte, de fato, para uma situação, não dá para se dizer normal, porque não existe uma situação padrão, mas para que ele volte ao seu estado de não cometimento de atos infracionais. O nosso sistema penal não é novidade de que está falido. Então, jogar esse grande contingente de adolescentes que estão na faixa etária entre 16 e 18 para dentro dos presídios é andar na contramão de todos os efeitos e de toda a construção que o Estatuto conseguiu até agora. É algo que, no nosso atual sistema, é retroceder. Bom, professora, eu gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora vem realizando aqui na Unifra, pelas pesquisas que a senhora vem liderando, dizer que o programa está de portas abertas para outras oportunidades. Sem dúvida, agradeço, é sempre uma satisfação e trazer temas, né, tão caros da minha área de pesquisa para poder dividir com os telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!